Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Derrota no Clássico contra o São Paulo, teve uma quase derrota no derby contra o Palmeiras, o Hugo pegou um pênalti no finalzinho, os dois jogos ruins contra a UCB. Por que o Corinthians não tem conseguido jogar jogos grandes? Então, acho que hoje foi o pior jogo desde setembro, acho, se não me engano. A gente fez grandes jogos durante a temporada, finalzinho da temporada passada, esse início de ano também a gente vem fazendo grandes jogos. E esse acho que foi um dos piores. Você citou aí alguns jogos também, onde a gente não conseguiu fazer grande jogo. Mas como falei, cara, tá tudo aberto. Eu tenho total confiança dos meus companheiros de reverter o resultado. Vai ser difícil, a gente sabe que vai ser muito difícil. Mas como eles conseguiram fazer 3 gols, a gente também pode. O Corinthians, a gente é muito forte lá. E nos últimos jogos a gente conseguiu fazer muitos gols. Então, agora ter autocrítica, né, todo mundo, porque foi uma noite muito ruim de todo mundo. Então, a gente vai trabalhar. Como eu falei, temos uma final no domingo, e onde a gente tem a missão de passar na final do Campeonato Paulista. Depois já tem na quarta-feira essa missão que a gente tem de deixar o Corinthians na fase de grupo. Ô Romero, o Ramon falou que o torcedor ele tem que aceitar que tem que aceitar o que aconteceu hoje, né? Foi esse o termo que ele utilizou. Como que o vestiário tá você falou que tá todo mundo chateado com a esperança de reverter, mas como que o jogador recebe uma noite, e você conhece muito a história do Corinthians, uma noite constrangedora, vergonhosa pro Corinthians como foi hoje. Como que vocês recebem? É simplesmente aceitar? E você fala de reverter, cara, mas a gente vê que o Corinthians, independente do esquema, não tá conseguindo reagir. Como que você avalia também o trabalho do Ramon Dias aí? Cara, a gente nunca vai desistir. É o Corinthians. Vocês conhecem, né, o Corinthians. Todo mundo tem uma noite ruim. Todo mundo tem uma noite triste. Porque uma noite triste pra gente hoje. Todo mundo tá chateado da derrota. Mas, como eu falei, temos o jogo da volta. É claro que a gente não pode deixar sempre para o jogo da volta. Mas a gente entrou nesse momento ruim, então a gente tem que sair desse. E vai sair todo mundo junto. Aqui não tem culpado, aqui não tem... ninguém vai apontar para ninguém. Todo mundo, é o Corinthians, é o elenco, a comissão, a diretoria, todo mundo está nessa briga. Então a gente vai confiado na quarta-feira, como eu falei, como eles conseguiram fazer esses gols aqui, e eles são muito fortes aqui dentro de casa. A gente também demonstramos isso ao longo da temporada, do ano passado, essa temporada também. Então é isso, a gente vai trabalhar, muita coisa para corrigir, é verdade. Mas como eu falei, já passamos por um momento muito ruim, onde não tinha amanhã, era esse dia. Então a gente também vai tomar dessa forma. Então essa vai ser a nossa postura dentro de casa, e a gente tem total... eu tenho total confiança do meu time para domingo, quarta-feira. Romero, não só nós jornalistas, mas o torcedor corintiano gostaria de ouvir os jogadores depois desse jogo, que para muitos é considerado um vexame, uma vergonha. Por que só você vem dar entrevista, e o quanto isso te incomoda, ser o único cara aí que bota a cara para bater? Não me incomoda. Eu sou o capitão do time, e eu vou falar sempre quando é um momento ruim, um momento bom. Eu não estou incomodado, eu estou falando o que aconteceu hoje à noite. É claro que é triste, né, à noite, porque a gente não fez um grande jogo, mas falar para o torcedor que a gente está triste, chateado do momento, né? Claro que a gente não quer sair derrotado dessa maneira ainda aqui no Equador, mas que como eles são, que confiem, que não desista, que a gente vai fazer de tudo para deixar o Corinthians na fase de grupo. Ô Romero, apesar desse baque, domingo já tem uma decisão. Como virar essa chave? Um Santos que também vem embalado, tem o Neymar. Apesar da Neoquímica Arena, como que você espera desse jogo ali dentro de campo mesmo? Vai ser um jogo complicado, né? E para eles também. A gente está em casa, a gente é muito forte em casa, a gente tem um elenco muito qualificado, e vai ser um jogo difícil para as duas equipes. A gente está... Claro, hoje foi um golpe muito forte, né? Mas, como eu falei, a gente está acostumado a
a poder ter revanche. A gente tem sempre essa atitude de nunca desistir. Jogando aqui no Corinthians, todo mundo já sabe que aqui nunca você tem que desistir. Então, claro que a gente tem como falei, muita coisa para corrigir. Não tem que voltar a acontecer isso que aconteceu hoje. A gente tem que levar isso como aprendizado. Mas amanhã já pensar no Santos, que vai ser um jogo complicado. Vai ser um jogo muito, muito difícil, como foi aquela vez que a gente jogou contra eles. Mas a gente, como eu falei, tenho confiança do meu time, já passamos por um momento muito pior. Então é importante tranquilizar eles hoje e amanhã pensar no jogo de Santos e depois já na quarta-feira, que, como eu falei, confio muito no meu grupo e a gente vai fazer de tudo para estar na fase de grupo e passar na final. Maicon saiu do campo dizendo que estava com um sentimento muito ruim, se sentindo até envergonhado. Isso é muito particular de cada jogador, envergonhado, irritado. Você é um dos capitães. Qual é o seu sentimento? Claro que a gente está triste, a gente está chateado. O que aconteceu hoje, todo mundo viu o que aconteceu. Isso aí não é o Corinthians, né? A gente não está acostumado a viver esse tipo de derrota. Claro que a gente está... foi um golpe muito duro, né, que a gente tomou hoje. Mas aqui a gente tem que saber que nos momentos ruins é onde mais forte a gente tem que estar como grupo. A gente está muito forte, falou agora dentro do vestiário que a gente está junto, assim como a gente está nos momentos bons. Hoje tá todo mundo junto, na derrota, nos momentos ruins. E a única forma de voltar é a ganhar. É a única forma de deixar o Corinthians de novo classificado. Como eu falei, já passamos por esse momento também muito duro, onde não era só entrar para a fase de grupo, senão para ser rebaixado, onde acho que é muito mais complicado. E esse grupo conseguiu reverter o resultado, o impossível, né? Porque quase foi impossível que a gente fez o ano passado. Esse ano também está fazendo uma grande temporada no Campeonato Paulista. E agora a gente tem essa missão de novo como grupo, como elenco, e a gente vai fazer de tudo para que a torcida comemore essa final, se Deus quiser, no domingo, onde a gente vai passar, se Deus quiser, na final, e depois quarta-feira já enfocar, como falei, são três gols, mas a gente tem a total capacidade para fazer também a mesma coisa. Aquela sequência histórica de vitórias do ano passado, do início desse ano, de alguma forma ela pode ter iludido o grupo de jogadores de pensar que estão num patamar que de fato ainda não estão? Não, porque a gente ainda não conquistou nada, né? A gente não levantou nenhuma taça, nenhum título, a gente está no pé no chão ainda. É óbvio que a gente, depois dessas sequências de vitória, o grupo ganhou muita confiança, o grupo está muito forte, como você falou. E hoje foi uma derrota muito forte, né, para o nosso elenco, mas, como falei, confio no meu grupo, um grupo muito maduro, já acostumado a viver esses momentos difíceis, onde a gente pegou ano passado, como falei, não tinha amanhã, era reverter o resultado nesse momento. Então a gente tem essa capacidade de estar mentalmente muito forte e a gente com certeza vai fazer de tudo para reverter de novo esse momento. Agora, pede para você ver. O campo fala, né? O pessoal às vezes reclama, né? Às vezes a gente vê até aqui. Aliás, deixe seu like aí, comente aqui, divulgue essa live. Né? Aqui também tem, às vezes a gente vê o pessoal reclamando, estão plantando crise, estão falando, por que não falaram isso antes? É porque o jogador não vai brigar no vestiário depois de vencer por 3-0, por 2-0, 10 jogos sem perder, 10 vitórias consecutivas. Ninguém vai brigar no vestiário. Então a gente tem a informação de crise no vestiário depois de tomar 3-0 do Barcelona de Guayaquil. Por mais que eu, inclusive falei aqui no UOL, nas participações, né, dos programas em que eu participei no meu canal, eu esperava que o caldo ia engrossar contra o Barcelona, mas eu não esperava 3-0. 3-0 foi realmente para virar o vestiário.
E foi isso que aconteceu, né, Lívia? A gente pode trazer uns bastidores. Eu conversei com 2 atletas. Eles me falaram que a discussão foi forte. Teve o pessoal do deixa disso, mas não rolou cadeirada, não rolou vias de fato, tá? Conversando com profissionais e atletas do clube. Só não chegou a vias de fato. Mas um jogador compôs a briga do outro, né? Enfim, teve esse probleminha do Gustavo Henrique com o Memphis. O Gustavo foi o jogador que mais cobrou dentro do vestiário. E acho que ele estava com moral para cobrar, porque volta de lesão agora e faz 2 jogos muito bons, né, com a camisa do Corinthians. Tudo bem, fez o gol contra, né, mas estava em posição de impedimento. Mas ele estava fazendo um grande jogo, acho que era o melhor ali, mais lúcido. E não foi gol. E não foi gol. E não foi gol. Então, ele foi o que mais cobrou no vestiário. Alguns jogadores ficaram do lado dele, né? Teve a questão do Memphis aí que a Lívia pode explanar para a gente, né? Que acabou expondo a zaga. Hoje há realmente essa divisão entre zaga e ataque, né? O Memphis, o pessoal tá culpando muito lá os zagueiros, que os zagueiros não saem. Enfim, a qualidade dos zagueiros está gerando um mal-estar no grupo. Já tinha gerado um mal-estar que eu avisei em relação ao Memphis, as saídas dele. O pessoal estava incomodado, o fato dele ter levado o MC Rariel lá pro vestiário, já teve jogador que reclamou. Isso ia incomodar também, a pessoa tem que ouvir isso aí no vestiário, Deus? As saídas exageradas, enfim. E agora vem o Memphis reclamado do setor defensivo, aí quase o pau quebrou no vestiário, né, Lívia? Então, e o maior problema foi exatamente essa exposição, né? Porque falou assim, esse tipo de erro é inaceitável, né? Se referindo ao Tchoca. E aí, assim, isso não pode acontecer num jogo como esse. E aí, a questão já tava aquele clima meio bélico, né? De um apontando o dedo pro outro. E aí, o Gustavo Henrique também tomou as dores do menino, porque o João Pedro é um menino. A gente não pode esquecer que ele ainda é um atleta que não tá 100% formado, né? E é uma responsabilidade muito grande você entrar para um jogo decisivo de Libertadores. Eu também acho que é uma escolha difícil. Eu fiquei chocado com aquele pênalti. Desculpa, Lívia, você estava falando. Vai lá, Lívia, vai lá. E assim, e aí quando falam, foi um pênalti juvenil. Gente, ele estava no juvenil até outro momento. Ele ainda não está pronto, 100% pronto, né? Então, assim, obviamente, isso pesou. Foi uma situação que expôs o Tchoca, ele sai, né, no intervalo, juntamente com o Félix Torres. Os dois são substituídos. E o Tchoca está emocionalmente abalado. Ele não está bem, ele está triste, ele está decepcionado, tanto pelo erro quanto pela situação que aconteceu. Imagina, o menino não tinha visto uma coisa dessa na vida dele, ele não é um atleta experiente. Então, assim, você chega num time que tá, né, precisando disputar um monte de decisão, uma pressão absurda, e aí você tem um vestiário que acontece tudo isso. Gente, o Romero, que já viu um pouco de cada coisa dentro do Corinthians, ficou chocado com isso no fim do jogo. Ele falou, nunca vi esse tipo de coisa acontecer aqui. Por que, né? Agora a gente vai brigar entre a gente? Isso não pode acontecer. Romero toma a frente, só eu vou falar, deixa bem claro isso, só ele dá a zona mista depois, só ele vai para a zona mista. Então, assim, é uma situação que as lideranças estão precisando atuar, né? E o Romero deu uma dura em todo mundo, né? Pelo que eu recebi, deu uma dura em todo mundo. E a expectativa agora é que o mindset, né? Ali, cadê o coach, né? Nessas horas, precisa virar a chavinha, porque domingo já tá na cara do gol. Deixa o coach aparecer no vestiário essa hora para ele ver. Ó, tem o nosso chat aqui, só para a gente dar uma passada. O pessoal está participando com a gente. Obrigado aí pela audiência de todos. Passamos mais de 1.000 simultâneos. Peço para você deixar o seu like, tá? Participar com a gente, né? Compartilhar essa live aí com outros corintianos. O Scorpio diz o seguinte: desculpa o desabafo, mas o Depay ganhando 4K por mês e ter só 2 golzinhos no Paulistão é brincadeira, né? O Depay teria que estar fazendo um monte de gols no Paulistão contra a equipe de Série B e Série C do BR. O Sérgio Barbosa diz outro detalhe: preste atenção nos gols que o Corinthians tomou nos últimos jogos, 60% em cima do André Ramalho, ele é muito ruim.
Enfim, você vê, né? Tem gente aqui insatisfeita com o Memphis, Vitão, e gente insatisfeita com o André Ramalho, por exemplo. Qual é o problema do Corinthians hoje? É a defesa ou o ataque? Inclui o meio campo e o treinador, são esses 4. Defesa, ataque, meio campo e técnico. Fora isso, tá tudo bem. E tem um problema político também. Mas vamos lá, o André Ramalho estava muito mal, isso é fato. Agora, eu discordo dos meus amigos Samir e Lívia, que o Gustavo jogou bem o jogo, não achei. Eu achei que ele foi melhor que o Felipe Torres e que o Tchoca, mas achei que ele foi mal. Aliás, achei que ninguém foi bem. O Hugo falhou no terceiro gol, o ataque não fez nada. Eu acho que esse é o ponto, Vitão. Ninguém jogou bem. E assim, a questão é até quando a gente vai olhar para isso. Ele que errou. Não, o time coletivamente não jogou nada. Concordo. E o Gustavo Henrique e o Tchoca, especialmente esses dois, o Félix Torres menos, são zagueiros altos, posicionais, para jogar posicionado. Eles jogaram com 3 zagueiros, mas sem ninguém à frente deles. E são péssimos caçadores. Não é? Então, a má atuação de ambos tem a ver com o treinador também. Porque não são zagueiros para ir caçar jogador no meio campo. E o Corinthians não tinha ninguém no meio campo. Então, assim, ainda o Félix Torres, ele é ruim, mas ele é mais rápido. O Tchoca e o Gustavo Henrique, zagueiros altos, não são zagueiros para correr, caçar, para jogar com o volante à frente. Então, mas o Barcelona jogou muita bola na área e o Gustavo Henrique cortou todas praticamente. Nessa sim, que é o jogo aéreo, né? Agora, quando teve que sair, assim, o André Ramalho estava mal? Tava. Eu acho absurdo o Corinthians jogar o jogo mais importante do ano pela primeira vez com 3 zagueiros. Teve 100 jogos no Campeonato Paulista, fez 80 experiência. Se era para fazer isso no jogo contra o Barcelona, tinha que ter treinado antes. Vitão, não treinou essa formação. Isso é um absurdo, tá? Isso é uma informação que eu recebi de dentro do Corinthians. A formação Félix, Tchoca e Gustavo Henrique não foi treinada, hein? Isso é um absurdo, viu? Isso é sério. Assim, quando saiu o sorteio da pré-Libertadores, o que era muito óbvio? O Corinthians ia passar pelo time da Venezuela com 2 goleadas. Conseguiu empatar uma e quase não ganhar outra, mas passou. E era muito claro que o Barcelona era favorito do outro lado. É o time mais tradicional do Equador, tal. Então, se você sabe que vai ter esse jogo, que é um jogo para você decidir o ano, se você quer, vou decidir em casa, preciso empatar fora, quero jogar com 3 zagueiros, que eu acho uma burrice, porque assim, para você jogar nesse esquema, você tem que ter 2 laterais bons, ofensivos, com isso não tem nenhum, né? E um atacante rápido para puxar contra-ataque. O Corinthians não tem ninguém. O Corinthians é um time que só dá para jogar com a posse de bola. Eu não sou favorável à posse de bola, eu ligo o mínimo para isso. Uma retranca me satisfaz, 1-0, só que o Corinthians não tem time para isso. Para você jogar assim, você tem que ter um Eu amo o Vitão falando uma retranca me satisfaz. Cadê a nossa equipe de cortes aqui? Assim, eu 1-0 para mim é vida. Só que assim, o Corinthians não tem um Jô para segurar a bola, não tem um atacante rápido. Com Memphis, Yuri, Garro, e o meio de campo com Bidon, que é técnico, é um time para você controlar o jogo com a bola. Você não vai conseguir controlar o jogo botando linha de 5 lá atrás e ninguém para fazer velocidade. Não precisa chamar o Einstein para saber isso. Então foi muito mal armado. E além de mal armados, não foi treinado. Porque eu posso estar falando aqui, vocês acham que bobagem que ele está falando. Mas se ele acredita que eu estou falando bobagem, ele acredita naquela bobagem que ele fez, ele que treine pelo menos. E que jogue com uma coisa treinada. Ele não treinou. E outra coisa, faz sentido o jogo mais difícil do ano, mais importante. O André Ramalho, com todos os defeitos, para jogar 3 zagueiros, ele é o único que sabe sair jogando. Tinha que ser um dos 3. E o Carrijo tinha que jogar. Assim, ainda mais se não tinha, assim, não tem assim, por mais que passem pano, e não é só culpa do treinador, não dá para tirar da conta dele. Ele não acertou nada. Além das entrevistas patéticas que ele dá quarta e domingo, eu estava passando pano para as bobagens, olhando para o campo. Agora ele teve uma atuação em campo à altura das bobagens que ele tem falado. Então, ele se superou, né, Vitão, na última coletiva, Lívia, quando ele joga na cara do torcedor a questão do rebaixamento. Ele disse que o torcedor pediu chorando para salvar o time. Eu pelo menos, eu não tenho esse perfil como torcedor. Não é muito perfil da torcida corintiana. Eu achei assim, de uma indelicadeza gigante, o Ramon, né, uma soberba ali muito grande, falar isso que ele falou na coletiva. Para mim, ali já era caso de demissão depois. Olívia, eu falei muito, só uma parte antes da Lívia. Agora eu vou fingir que sou corintiano, maloqueiro, sofredor, graças a Deus, meu filho chama Basílio. É ridículo
Agora eu vou falar sem como torcedor, tá? Eu vou me colocar, não tenho muita dificuldade de me colocar como torcedor do Corinthians, assim, eu vou me fantasiar de torcedor do Corinthians aqui. Vamos lá. Em 2007, o Felipe se considerou herói do rebaixamento, que é uma coisa patética, né? Quando foi rebaixado, ele pediu aumento porque ele nunca tinha visto o herói de rebaixamento. E agora é um pouco menos ridículo, mas quase. O herói do não rebaixamento. É o mínimo. O Corinthians não ganhou nada, não deu volta olímpica de nada. E o dia que o corintiano comemorar o 8º lugar, fecha, vira um clube de Série B. É legal classificar do que estava acima da expectativa. Agora, não há heroísmo nenhum, não teve volta olímpica, ninguém merece, não vai ter estátua no Parque São Jorge ali para nenhum deles ali, porque o time não foi rebaixado. Então, menos. Eles estão se achando porque o time não caiu. E outra, não fez menos que obrigação, porque o time do segundo turno, com todo o respeito ao Antônio Oliveira, que é péssimo treinador, era outro. Era outro. O time do Antônio Oliveira, o Raniel era fundamental. Não tinha Memphis, não tinha ninguém ali para jogar, né? Então, escapar do rebaixamento é menos que o mínimo. Tudo bem, eu não acreditava que ficasse 8º, que ficasse 12º. Então, eles estão comemorando o quê? Que crédito? Eu não consigo entender o crédito que estão dando. Porque eu acho um pouco demais. Desculpa, Lívia. Não, só para a gente, na audiência rotativa aqui, né, da nossa live do Corinthians no All Sport, você que está chegando agora, existe uma pressão muito forte para as saídas de Ramon Dias e Fabinho Soldado. Foi isso mesmo que você ouviu. Fabinho Soldado também. Vamos lá, por partes. Ramon Dias, por quê? Por tudo que aconteceu no Equador, tá? Pela questão da autoridade do comando, né? Os aliados que estão em volta do Augusto, né, gostam de recordar o jogo contra o Racing, contra o Flamengo, esse jogo contra o Barcelona, o clássico contra o São Paulo esse ano pelo Campeonato Paulista. Eles entendem que o Ramon fez o papel dele, né, ajudou a salvar o Corinthians do rebaixamento, mas não vai levar o Corinthians a lugar nenhum. Então existe uma pressão muito forte, inclusive isso já foi pedido, tá? Já foi um pedido para o presidente Augusto Melo demitir o Ramon antes mesmo do jogo contra o Santos. Agora, o resultado, né, no próximo domingo, claro que vai influenciar muito. Não dá para saber, por exemplo, se o Corinthians perder, né, for desclassificado no Campeonato Paulista no próximo domingo, se o Ramon vai comandar o time, né, na próxima quarta-feira. Em relação ao Fabinho Soldado, né, os aliados querem a saída do Fabinho porque eles entendem que tudo que está acontecendo, né, foi porque o Fabinho afrouxou demais ali o comando no CT Joaquim Grava. Meio que se fechou de uma forma, fez um time ali de amigos, né? Inclusive evitando reforços. Teve zagueiro que foi oferecido ao Corinthians, o Corinthians não quis porque o Fabinho Soldado, por exemplo, entende, né? Isso ele citou para pessoas dentro do clube. Não precisamos, porque o Kaká é um grande zagueiro e vai deslanchar esse ano, em 2025, a camisa do Corinthians. Hoje o Kaká é a quarta opção da zaga. Então, esse é um dos fatores. Mas o principal eles acreditam que o excesso de festas, de oba-oba, inclusive o comodismo e o início, tá, desse racha que está se iniciando no elenco corintiano é culpa do Fabinho Soldado por falta ali de liderança e comando, né? Fechou muito com o Emiliano costuma, né, sair com os atletas gringos do elenco, que causa uma ciumeira também em outros jogadores. Não é nem ciumeira, né? O cara acha que, né, tem jogador que acha o seguinte: pô, o Emiliano sai com o cara ali, eles vão, né, vamos dar o rolê deles. Aí na hora que o Garro não joga, aí ele vai escolher quem? Eu ou o gringo ali que sai com ele? Esses os papos que rolam dentro do clube. Então eles acham que o Fabinho Soldado deixou isso acontecer demais. Fora isso, né, estão tentando administrar uma situação que a Lívia está apurando, o meu Tibão já divulgou o Cascão, né, um problema do Fabinho Soldado lá no CT Joaquim Grava, que acho que quando esse assunto ferver mais, vai prejudicar inclusive o Augusto Melo na questão do processo do impeachment. Então eles querem um pacote. Eles falam o seguinte: se for para demitir o Ramon, já manda o Fabinho, já resolve o que tem que resolver, já recomeça um trabalho. Pois a água viva ainda está na fonte. Correu, levantou da boca do gol, a bola foi tocada. Desviada, gol!